Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Hoje, dia 12 de junho, para mais um estudo doutrinário, nosso livro Segurança Mediúnica, onde vamos falar sobre cessão de desobsessão. Mas como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo a Ti, Jesus, Mestre, que Tua luz se faça presente em nossas vidas, que possamos seguir os Teus ensinamentos, em que nossos pensamentos estejam sempre ligados a Ti. Amado Mestre, que possamos enxergá-lo à nossa volta, na natureza, que nos acolhe, que neste momento, nesta sala, a Tua luz se faça presente. A cada irmão que adentrar, ele possa sentir a Tua presença amorosa em suas vidas. Que sejamos fortes em nossa missão, sendo um instrumento da Tua paz. Que possamos assimilar os Teus ensinamentos e aplicá-los sempre em nosso dia a dia. E assim, em Teu nome, Mestre Jesus, e com Tua permissão, em nome do nosso mentor da Sala Bezerra de Menezes, responsável por este estudo, por este trabalho de amor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos início ao nosso estudo de hoje à tarde. Permaneça sempre conosco e que assim seja. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o nosso Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, nos deixa uma grande reflexão, que é onde nós podemos iniciar hoje aqui essa nossa tarefa, onde buscamos o nosso melhoramento, o esclarecimento desse livro, o entendimento, né? Seja ele a insegurança, os medos, seja as dúvidas. Então Emmanuel nos fala sobre o aprendiz e o instrutor. O rapaz cumprimentou um instrutor e comunicou: espantadiço, professor, não posso aceitar a sua designação para que eu seja o monitor da minha turma. Por quê? Indagou o educador desapontado. Meditei bastante e reconheci que não tenho condições para o cargo. Minhas imperfeições são maiores do que o meu desejo de servir. Imperfeições? Quem não as terá neste mundo? Que ideia estranha é a sua? Se é no trabalho que liquidaremos nossos defeitos e sanaremos os nossos erros, foge você do remédio capaz de aperfeiçoar-nos? Eu queria possuir qualidades positivas para exaltar o bem. Diga-me, quais são essas qualidades? O jovem explicou-se acanhado. Aspiro a trazer comigo os traços de Jesus. Afinal, é meu sonho transformar-me num brilhante, lapidado e puro, a fim de refletir a grandeza do Divino Mestre. Falou o mentor surpreendido. Compreendo.
e, fixando no aprendiz os olhos penetrantes, rematou: no entanto, não se esqueça você de que o brilhante formou-se do carvão, considerado desprezível por milênios e milênios, sofreu o peso do solo e os detritos que oprimiu, acabando por asilar-se numa cascalheira por tempo longo. Por fim, rudemente ferido pelos instrumentos do burilador, veio a ser a joia preciosa. O diálogo terminou e entendemos que não é preciso que no dia seguinte o rapaz ostentava na lapela o distintivo do monitor em ação, junto de extensa turma dos colegas que lhe dedicavam justo e constante admiração. Vejam só que divina essa colocação do nosso irmão Emmanuel para com o nosso amigo, companheiro Chico Xavier, que quando esteve aqui na Terra nos deixou grandes ensinamentos. Quantas vezes eu chego aqui na sala e digo assim: quem hoje pode fazer a prece? Eu não tenho capacidade. Ou eu chego lá na casa espírita, lá no meu grupo de estudo, e digo: vamos fazer hoje aqui uma leitura. Rô, eu não quero ler. Não gosto de ler. Vamos tentar fazer algo? Vamos aprender a fazer algo? Rô, tenho medo. Eu não sou digno disso. Não sou perfeito para isso. Não sou merecedor. Como a gente ouve isso, né? Eu não sou merecedor para fazer isso. Mas como? Ninguém está perguntando se é merecedor, como disse aqui Emmanuel, né? Como vamos crescer? Como vamos aprender? Como vamos colocar em ação aquilo que sabemos, porque estudamos, porque ouvimos e trazemos adormecido lá no nosso subconsciente. Todos trazem a sabedoria dentro de si, mas não tem como nós, num piscar de olhos, nos transformarmos em uma pessoa plena, perfeita naquilo que idealizamos. Uma certa vez, quando eu assisti a uma primeira palestra espírita na casa onde eu comecei a estudar e a trabalhar há 20 anos atrás, eu lembro que eu ouvi uma palestrante falando, e eu fiquei encantado, aquilo mexeu comigo. Eu disse assim: nossa, meu sonho é ser palestrante, mas capaz que eu vou ser como ela, assim, mas nunca que eu vou conseguir ser como ela, falar daquela forma, ser carinhosa daquele jeito. E aí, um belo dia, depois de alguns anos, me veio um convite para mim fazer um curso na Federação. Era 1 ano, curso de palestrante. Fui, amei, adorei, me identifiquei. E é um dos trabalhos que eu mais amo. Levar a palavra, ajudar as pessoas, tocar no coração das pessoas, ser útil. Mas antes de mais nada, antes de levar a palavra para muitos, eu estou levando a palavra para comigo primeiro. Se eu sou capaz de falar coisas bonitas, mostrar o lado bom, o lado ruim para as pessoas, eu tenho que também absorver e praticar. Aonde eu vou estar me lapidando, seja qualquer tarefa, seja qualquer trabalho, não é só dentro da casa espírita, não é só dentro do doutrinário,
Seja tarefas domésticas, seja tarefas na tua empresa, seja tarefas na rua, seja qualquer atividade. É aprender. De repente ali a gente vai descobrir algo tão grandioso que estava adormecido há quantas reencarnações e a gente só não tinha coragem de dar o primeiro passo. E por que eu escolhi, esse tema? Por que eu escolhi essa mensagem? Porque nós temos que começar a aprender a dizer sim, não só dizer não. A gente mais ouve o não da pessoa, tudo é o não, não, eu tenho medo, não, não, não. Vamos tentar. Vamos dar o primeiro passo, vamos tentar fazer algo. Se não deu certo, mas pelo menos tentou. E pode-se dizer, eu fui lá, tentei fazer isso e vi que não é a minha praia, não gostei, não tive afinidade. Mas pelo menos vai estar no teu currículo que tu teve uma experiência ou boa ou desagradável. Essa é as oportunidades que são dadas a cada um de nós. Então, para que a gente possa fazer um resumo, uma retrospectiva do que nós falamos na semana passada aqui na sala, do livro Segurança Mediúnica, que nós falamos muitas coisas, E para aquelas que estão aqui, as meninas que estão hoje aqui dando esse privilégio de nos visitar, alguns que estão aqui pela primeira vez, possam entender o desenrolar desse capítulo. Então, nós falamos que na semana passada que a doutrina espírita é uma escola que a cada ano apresenta modalidades diferentes nas lógicas, porque o progresso é o mesmo, Deus nos pedindo para nos elevarmos. Então, os obsediados ou familiares dos mesmos buscam alívio nas reuniões espíritas e muitas vezes não encontram a devida orientação para a busca de si mesmo, ou quando encontram, dispensam os modos sugeridos por carecerem de certas reformas da modalidade de pensar e de viver. A obsessão é uma doença, por vezes crônica, cabendo ao obsediado uma cirurgia moral, que sempre traz conforto e equilíbrio para o corpo que o espírito usa em sua passagem pela terra. Eu estava lendo aqui esse trechinho para que a gente pudesse dar seguimento lá onde a gente parou e me passou assim uma intuição, uma imagem na minha cabeça que eu poderia usar como referência para a gente poder entender. Quando ele fala aqui sobre que a obsessão, ela pode ser ou quase sempre é uma doença. Mas até que ponto eu permito isso para minha vida? Até quando eu vou usar uma bengala, usar uma justificativa? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu estou sendo atacada por esses irmãozinhos menos esclarecidos. Mas se eu estou sendo atacada por esses irmãozinhos menos esclarecidos, é porque eu tenho os mesmos gostos dele. Eu tenho as mesmas necessidades dele. Estou na mesma sintonia dele. Sinto a mesma vontade do que ele sente. A gente atrai eles. Então, alguns dias aí, uns meses atrás, vamos dizer assim, já alguns meses atrás, eu comecei a fazer um tratamento espiritual devido a problema no meu físico. E eu passei no atendimento espiritual e eu tive o privilégio de conversar com um irmão, e disse que ele perguntava para mim assim, o que te traz aqui, irmã? E eu disse, eu vim aqui só por causa do meu físico. Eu não quero ter dor. Só isso que eu quero, não quero ter dor mais. Aí ele olhou para mim, ficou me olhando, Começamos ali um tratamento, fez um passe,
depois na segunda mandou eu voltar 15 dias depois, fui voltando, tratamento. Pela quarto atendimento ele olhou para mim e disse assim: nós vamos começar a fazer um tratamento de dentro para fora, irmã. Nós precisamos eliminar chagas que ainda existem dentro de você, que causam essas doenças físicas. Coisas lá do passado que ainda permanecem dentro de ti. E foi falando os motivos. Na hora, assim, eu fiquei meio abalanceada. Tipo, mas como? Eu busco equilíbrio, faço meditação, e estudo, né? Aí é que a gente se engana. Por quê? Muitas vezes a gente acha que tá bem, a gente acha que sabe tudo, a gente acha porque trabalha, porque desenvolve, seja qualquer trabalho dentro da casa, a gente é perfeita, não corre risco. Mas a gente esquece que a gente teve outras existências. E a gente traz ainda algumas coisas que estão ali camufladas, escondidas, que às vezes a gente perde um pouquinho do equilíbrio, fica irritado com alguma coisa, olha para uma pessoa, não gosta da cara dela, e isso é um somatório. Então, para chegar numa conclusão, para vocês entenderem, eu tive que botar o dedo na minha moleira, na minha consciência, e acreditar mesmo, aceitar que aquilo que ele estava me mostrando não dependia do médico e nem dos amigos espirituais, dependia de mim. Eu tinha que trabalhar isso dentro de mim. E como é que a gente busca isso? Vocês saberiam me dizer? Como é que a gente busca essa melhora? Vocês saberiam me dizer se eu chegasse e dissesse exatamente para vocês em particular o problema e que vocês tinham que se redescobrir e buscar a melhora? Como? Qual o primeiro passo para se melhorar? Para que depois, né, dessa tua transformação moral, a gente venha ter esse respaldo com a medicina. Porque aí eles trabalham em conjunto, né? E aí eu fiz uma perguntinha para vocês. Como buscar essa melhora? Reforma íntima? Muito bem. Mas aí, Hermes, eu sei que eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Mas como? Como buscar essa reforma íntima? Como trabalhar ela? É isso que é importante a gente entender antes de sentar numa mesa mediúnica, antes de ir para um trabalho, antes de poder ajudar um irmão. Olha só, verificar e procurar seus erros. Estudar e buscar bastante conhecimento. Mas tudo bem, eu sei de tudo isso, passei no atendimento, o Hermes ali disse, vamos procurar seus erros, irmã Rosana. Tudo bem, mas como? O que eu tenho que fazer? Pô, tô lá no meio, no ônibus lotado, cheio de gente lá, ali. É ali que eu vou buscar esses meus erros? Vou buscar meus erros na mesa de um bar, tomando um chopp, conversando com os amigos? O que vocês acham? Pois é, tô vendo aqui, eu acho que meu microfone já tá indo pro... Tem muito chiado na sala, gente. E agora? Então foi o meu microfone realmente já foi pro espaço. É isso aí que tá dando problema, vou ter que comprar outro. Eu gosto tanto dele. E agora? Melhorou, então não vou poder mexer com a mão aqui, senão eu tô lascada. Então vamos prestar atenção no que o que vai fazer com que a gente possa estar em equilíbrio, fazer a nossa reforma íntima, se redescobrir, se amar mais, se respeitar mais e aceitar. Nós temos que buscar um momento
único. Esse momento é onde o silêncio tem que ser total. Sentar confortavelmente. Coloca uma música se for necessário. Respira fundo. Trabalha a respiração. Esse é o primeiro passo. Trabalhar a respiração, buscando todas essas energias que estão acumuladas dentro de nós, energias do mal, energias tão ruins que tá ali nos prejudicando. Coloca para fora, respira, coloca. Esse é o primeiro passo. Só a respiração e bloquear tudo que está lá fora. Desligar celular, tudo, que seja 15 minutos. Depois vai fazendo o tratamento. O que mais me incomoda? Eu não tenho paciência. Mas por que eu não tenho paciência? Não, mas eu preciso começar a trabalhar a paciência. E aí vai respirando e vai conversando com os amigos, que possa mostrar no teu subconsciente, na tua tela mental, por quê? Por que a paciência ainda é tão difícil para nós? E assim sucessivamente. Aí, meus amigos, nós vamos melhorar o nosso físico e o nosso mental, para que quando nós estivermos em qualquer atividade, nós vamos ter todo o equilíbrio necessário. Todo aquele equilíbrio para com aqueles irmãos que chegam até nós em busca de amorosidade, em busca de respostas, em busca de confiança, né? Em busca de um caminho onde vai dar para ele a oportunidade de recomeçar. Então aqui o João Nunes Maia, através de Miramês, ele nos fala que o erro de muitos dirigentes de reuniões é achar que tudo é ação do espírito. Um simples fungar, um bocejo ou uma contração nervosa de desequilibrados já é motivo para alguns de acesso à mesa e qualificação de mediunidade aflorada. Todas as pessoas, sem exceção, que entram por qualquer motivo em um centro espírita à procura de alívio, ou mesmo para desenvolver suas faculdades, deve obedecer à naturalidade. Então, eu não posso chegar ali, botar o Márcio e dizer: Márcio, vamos lá para a mesa, você vai trabalhar hoje no mediúnico. Mas se ele nem foi preparado, nem tem noção, não, tu tá pronto. Não é assim. Não posso forçar uma pessoa que ela não está apta, né? Então, o seu primeiro caminho é iniciar o trabalho em favor do próximo. E o segundo é se instruir, começando a caridade consigo mesmo, para que não venha cair em tentações ou sair pior do que entrou na organização onde veio buscar a paz. Não existe equilíbrio sem esforço. E isso é fato, meus amados. Né? Se eu não me esforçar, não me melhorar, não buscar a minha cura, que eu tanto preciso de ser uma pessoa melhor, como que eu vou ter, né, disciplina? Como que eu vou ter equilíbrio? Então não existe conquista sem trabalho honesto. Não é verdade? Como que eu vou, até quando eu vou enganar as pessoas? Até quando que eu vou mentir? Nós não temos como enganar a Deus, a Jesus e aos bons amigos. Eles sabem da nossa capacidade, eles sabem o que fazemos de bom e sabem o que fazemos de ruim. Então, onde falta o amor,
ali não permanece o reino de Deus. Então, estamos vivendo uma época de grandes contrastes, sendo comum suas manifestações desequilibradoras entre os espíritas. Uns montam uma disciplina tamanha sobre a mediunidade, que cortam as possibilidades de intercâmbio entre os dois mundos. Outros relaxam em se tratando da educação, o que acaba favorecendo as hostes das trevas, onde falsos profetas invadem a casa por acharem as portas abertas. A própria caridade tem de ser bem entendida em todas as linhas de ajuda ao próximo. A beneficência ajustada com a necessidade espiritual da criatura quase sempre não é aceita, por mostrar que há necessidade de esforço próprio para atingir algum progresso. A doutrina dos espíritos traz uma bandeira da maior importância para a humanidade, com letras que brilham sem que os séculos consigam apagá-las, a renovação do homem, fazendo nascer o homem novo dentro do homem velho. A obsessão é muito sutil, de tal forma que todos a sofremos em menor ou maior grau. Entretanto, se nos apegarmos ao estudo sério, reunindo-nos sempre em conjunto com aqueles que desejam melhorar, descobrimos com mais facilidade as nossas deficiências, encontramos forças para corrigi-las com maior desempenho. Nós já visitamos muitos grupos especializados em desobsessão. Aos nossos olhos se apresentam como numa verdadeira festa infantil, onde o espírito chora, promete, arrepende-se, mas não acha campo, nem no médium, nem no dirigente, para sustentar as suas promessas, porque, por vezes, eles fazem os mesmos que pedem ao espírito para não fazer. E os assistentes que vieram ficar livres das companhias espirituais, no outro dia arranjam outras piores, ou em maior quantidade, como nos refere o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no dizer comparativo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão ali no mediúnico, né, sabem que tem que se melhorar, sabem que tem que trabalhar a sua moral, mas não trabalham. Sentam ali, né, dão as suas passagens, mas não conseguem ter a sua moral elevada, a sua amorosidade, né, como exemplo para aquele irmão que está chegando ali pela primeira vez, tendo a oportunidade de se expor e falar, às vezes com ódio, com raiva, com vingança, e não encontram em nós o equilíbrio que eles precisam, a confiança de que eles podem recomeçar uma nova etapa das suas vidas, né? E mostrar para eles que nós estamos em busca desse aperfeiçoamento, mas que acreditamos na transformação moral. E podemos, através do pensamento, dar como exemplo, né, o que Jesus nos propôs, o que Jesus nos mostrou, o quanto podemos nos tornarmos pessoas livres, pessoas melhores, pessoas amadas, pessoas respeitadas, sem rancor, sem ódio, sem mágoa. Então ali nós temos que ser pleno, confiantes, convicto
que estamos dentro de uma doutrina que nos ensina a nos conhecer e nos libertar. Então vocês imaginam um dirigente doutrinário que não tem ética nenhuma, que não respeita, né? Que entra às vezes para um trabalho falando mal da vida do outro antes de começar o trabalho, de mal com a vida, ali ó, com raiva, com ódio. Como que ele vai coordenar um trabalho? Como que aquele irmão vai dizer assim, mas quem é tu para falar em perdão, em amor, em disciplina, se tu não tem? Então são esses cuidados que nós temos que ter, né? Estudar e praticar. Não adianta ler livros, mas não captar a mensagem que aquele irmão, aquele mentor nos passou, como eu coloquei aqui na sala, que aquele aluno disse que não era apto a dar aula porque ele não era um brilhante, não era capaz. Mas como ser capaz se tu não, todos os dias, não coloca em ação as suas imperfeições? Como ser uma pessoa melhor se eu me acomodo e só sei querer, só quero glamour, só quero, né, sair em destaque, se eu não me esforço? Então, nosso irmão diz aqui, através de Miramês, que sai um, vem 7. Aí tu diz assim, pô, fui lá naquela casa, passei no atendimento, saí pior do que quando cheguei. Nós fizemos a nossa parte, assim como o trabalhador, nós também temos que saber que aquilo que está ali, que veio se manifestar, não é nosso, vai ficar ali. Mas se eu não estou equilibrada, não tenho disciplina, em vez daquele um que fica ali, quando eu vou embora, vem 7 comigo, 10 comigo, né? A Cris diz, teve uma passagem, o Hermes diz, voltando à questão anterior, precisamos ver as palavras de Jesus que João nos trouxe em Evangelho, capítulo 8, 33, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer essa verdade é colocar o dedo na sua própria consciência e saber dos seus erros. Nós sabemos dos nossos erros. E os amigos vão nos dar todas as oportunidades que a gente possa se libertar desses erros. Vamos ter todo o amparo. Mas nós temos que querer, nós temos que ter atitude. Então, a Cris diz, teve uma passagem em uma casa espírita que o obsessor chegou na mesa mediúnica e disse, decidimos que não vamos mais obsediar vocês, porque você sozinho já se obsediou. Já ouvi isso aí também, viu, Cris? Já presenciei isso. E é muito feio, muito triste, né? E aí, muitos assim levam um choque, né? Acho que aquele obsessor, coitado, né? Ah, para isso ele é obsessor, né? Deve estar mentindo. Eles não mentem. O mal deles é que eles têm a língua solta. Vão e falam na cara dura aquilo que tem que falar, as verdades, né? Quanto que um espírito de luz, jamais ele vem para criticar, jamais ele vem, né, criar um atrito naquele grupo. Mas esses irmãozinhos aí, eles fazem isso. Tocam na ferida, né? Então, mas às vezes é necessário a gente dar uma acordada e ver que, né, a disputa ainda entre os irmãos dentro de qualquer localidade, qualquer casa, qualquer lugar, é muito grande ainda o poder. As pessoas só pensam, né, em mostrar algo que não é verdade. Então, como eu digo, na hora que a gente vai fazer o trabalho, ali a gente tem que estar muito inteira, muito consciente, conhecer o que pode nos fazer mal e o que pode nos fazer bem. E aí o nosso irmão nos diz que quando se corta uma árvore, olha só que interessante. Sim, o obsessor, ele não tem tempo, ele não perde tempo nenhum, ele tem todo o tempo do mundo, ele tem muito mais disciplina do que nós. Quem estudou aqui na sala todos aqueles nossos livros
aconteceu na casa espírita, a convivência na casa espírita, sabe do que eles são capazes, né? Eles ficam anos sentados, só nos observando da nossa casa, se tiver que ser, esperando que a gente tropece, vire o pé, né? Só para ver a gente, ó, eu sabia que ela ia ter um deslize, sabia que ela não era tão pura assim, eu sabia que ela não estava só amor nesse coração. Então eles ficam, eles não têm nada, eles têm metas a cumprir, né? Então, o nosso irmão Miramês, falando para o nosso João Nunes Maia, diz que quando se corta uma árvore, olha só, prestem atenção nessa colocação. O que dela fica faz nascer vários galhos. Arrancando-se a raiz, quando não a desejamos, ela desaparece da nossa companhia e da nossa vida. Então é a mesma coisa, tudo isso que trazemos dentro de nós, sentimentos que não é legal, né? Que nós precisamos aos poucos ir tirando, cortar o mal pela raiz, para que ela não volte mais. É que nem quando eu digo aqui, se eu me propus hoje a limpar a sala Unidos pela Doutrina Espírita, eu vou tirar todas as cadeiras do lugar, vou tirar os tapetes, vou sacudir, vou limpar os vidros, vou fazer um faxinão. Então eu fiz bem feito, porque se a Sil vinha ali e olhar e dizer assim, Barro, ficou divino, olha só que diferença que ficou essa sala. Agora se eu vou ali, não tiro as cadeiras, passa a vassoura só onde passa a procissão, a Sil vai chegar, poxa vida, Rô, tu não tirou nem as cadeiras, olha os tapetes ali, a terra toda embaixo. Eu vou ficar com vergonha, ou eu vou fazer de novo, eu vou dizer assim, eu não sou paga para isso. E aí? Eu vou continuar com aquele mal dentro de mim. Tá dando para vocês entenderem, meus amados? É trabalhar dentro de nós com perfeição, para que a gente não precise repetir, né, de novo. Então, deves estudar a causa da obsessão e atingir até onde ela está sendo gerada. Se queres ficar livre desse desequilíbrio, o tratamento pode e deve ser demorado. Então, é a mesma coisa. A Cris vai na casa espírita, passar no atendimento, passa no fraterno e ali sai uma orientação que ela precisa passar umas 5 vezes na desobsessão, depois no passe isolado, depois no passe no trabalho mediúnico, né? Tudo passo a passo, depois passa no magnetismo. Aí a Cris chega lá e diz assim, não, mas eu quero ir direto no mediúnico, não posso passar no mediúnico? Aí se tu explica que não, tem um cronograma, tem uma ordem e tem que seguir, né? Não tem como tu chegar aqui a primeira vez e passar direto no mediúnico, não é assim que procede. Tem que ter aquela faxina primeiro, né? A pessoa tem que se esforçar. Eu não volto mais lá naquela casa, nem quero mais isso. Então a Cris nem tá aí. Ela só quer visar os interesses dela. Ela não quer se esforçar em nada no seu melhoramento. E assim somos nós, trabalhadores. Quando a gente também não está bem, chega lá e diz assim, puxa vida, eu não estou legal. Porque quando a gente se conhece bem, que nem aconteceu comigo quarta-feira, agora na casa, né, aconteceu um fato muito desagradável, mas eu não vou entrar nesse fato desagradável. Mas quando eu cheguei na casa quarta de manhã, às 8 da manhã, eu comentei, eu disse, gente, vamos fazer uma oração, fazer a abertura, porque eu sinto que alguma coisa não tá legal. Eu não dormi a noite toda e tem algo me rondando, não tem alguma coisa errada. Aí nós fizemos a oração e tá tudo lindo, maravilhoso, aí de repente acontece algo que eu fui o alvo. E aí naquele momento eu ouço a minha amiga dizendo assim, respira e não revida. E foi algo muito feio, muito triste. E ali eu pensei assim, a doente não sou eu.
Eu não estou doente nesse ponto de chegar aqui e tirar todo o equilíbrio, né? E aí eu pude notar que eu fui o alvo, porque se fosse com uma das outras meninas, talvez teria acontecido algo muito feio, muito triste, sabe? Não sei no que daria. Talvez foi um teste. Vamos ver como é que a irmã Rota vai sair agora. Se tudo aquilo que ela fala lá na palestra condiz, se tudo aquilo que ela atende lá no fraterno. Na hora, assim, eu fiquei tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que eu tive que, nossa, respirar fundo, tomar água, continuei fazendo meus afazeres e conversei muito com os amigos, pedi muita força, que eu não tive vontade de pegar a bolsa e ir embora, nunca mais voltar. Eu dizia, mas é isso que eles querem fazer contigo, tu vai dar essa sintonia. E é aquilo que eu disse, a reforma íntima. Ó, como disse o nosso irmão Hermes, comecei a trabalhar naquele momento a minha reforma. Não vou permitir, não vou perder o meu equilíbrio, que eu não vou. Fui respirando, me harmonizando. E todo mundo parado me olhando para ver o que eu ia fazer. Não com a outra pessoa, mas comigo. O que eu ia fazer, a minha reação. E o pessoal veio e disse, ai, Rota, tô ótima, gente, vamos focar, vamos mudar, vamos, encerramos, vamos. Então, eu pude ver nitidamente que existem vários caminhos, né? Que serviu de alerta para mim. Foi um momento assim que talvez eu precisasse passar por aquilo para outras pessoas ver, né? Que a gente tem que respeitar a doutrina, que tu tem que ter disciplina, que tu tem que ter postura, por mais que a pessoa venha, te bata, grite contigo, te fala, que minta, invente coisa, tu não precisa ir ali, né, se defender. O silêncio é a melhor coisa. O silêncio é a melhor resposta. E aí, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque que fala, ó. Eu acabei de falar que às vezes nós estudamos e não colocamos em prática. Então imagina, eu tive que colocar em prática tudo aquilo que eu vou lá e falo na palestra para muitas pessoas. Eu tive que colocar em prática quando alguém entra no fraterno para conversar comigo, eu falo calma, paciência, respira fundo. Já pensou se eu agisse diferente? Que feio que ficaria para mim, que chato. Pô, lá ela fala, ela não condiz com aquilo que ela ensina. Né? Então, o nosso irmão fala aqui que esse tratamento, ele pode ser demorado, porque nesse mesmo dia eu tive a liberdade de pedir, por favor, eu preciso passar hoje no atendimento. Eu preciso passar. E graças a Deus, encaixa daqui, encaixa dali, passei no atendimento. Nós temos que dar o primeiro passo. Não só, vou para resolver meu problema, vou passar no atendimento. Não. Eu precisava, naquele atendimento, para acalmar meu coração. Porque eu não sou de ferro. A gente tem sentimento. Corre sangue nas minhas veias, né? Mas eu precisava passar naquele atendimento para mim, chorar, botar para fora, para não trazer para mim toda aquela energia que não era legal, aquilo que não era meu, aquilo que era da outra pessoa. Eu precisava manter meu equilíbrio para que eu pudesse retornar para o meu lar confiante. E é isso que nós temos que fazer. E tem muitas pessoas que acham que quando a gente diz, tu tem que passar no atendimento, mas para quê? Quem disse que eu tenho? Eu tô ótima. O que tu tá vendo aí que tu não quer me falar? Já pensa sempre no pior. Nós precisamos sentar ali, ouvir, conversar, desabafar, botar para fora, lavar a alma, respirar, dizer, agora eu tô bem. Né? É assim que tem que ser. Então, voltando aqui, que falta pouco para nós encerrarmos esse capítulo, o tratamento deve ser demorado. O conhecimento nos induz a crer que toda cura, nesse sentido, feita de um dia para o outro, é mais perigosa que a própria obsessão.
Então, ninguém se cura de um mal da noite para o dia, viu, meus amores? É um tratamento que é longo, né? Então, este terrível incômodo é, no fundo, um chamado para que despertemos os nossos valores espirituais, passando a compreender o que significa a vida e a necessidade que temos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nestas poucas linhas, não podemos tratar de tudo o que se refere à tranquilidade da consciência. Para atingir tão elevado objetivo, estamos tentando escrever um livro como existem milhares de outros com o mesmo fim. O mundo espiritual honesto está encontrando barreiras intransponíveis nas próprias reuniões por faltar nos componentes dos trabalhos, conhecimentos sobre o que se faz. Olha só como deixamos falhas, né? Só vou terminar aqui e já leio, estava nisso. Então, é bom que nos conscientizemos de que uma simples palavra com um espírito endurecido não vai modificá-lo de uma hora para outra. Analisa os teus próprios defeitos, observa a tua vida no lar e deixa a razão responder-te como demoram certas mudanças para que o Cristo possa aparecer no coração e dizer-te: a paz esteja convosco. Olha que colocação maravilhosa. Então, como é que eu vou pedir para aquele irmão lá, perdoa aquele desencarnado, perdoa aquela pessoa que tu está aí obsediando, perdoa ela, já que tu diz que ela te prejudicou, mas como a gente não perdoa ninguém no piscar de olhos? Não é assim que procede. Como é que tu vai exigir de um irmão se muitas vezes a gente leva anos e anos para se modificar, aceitar aquela pessoa como ela é? É complicado, mas também não é difícil quando a gente passa a entender essa doutrina maravilhosa. E aí vamos ver o que a Vanessa nos compartilhou aqui. Ela nos fala que devido a uma discussão desnecessária no trabalho, onde se eu tivesse ficado de boca fechada, talvez a situação não teria se agravado. Caí em estado depressivo e precisei passar pelo tratamento de mas tão mal que fiquei. Ah, se eu tivesse colocado o silêncio em prática. Pois é, sabe, Vanessa, era isso que eu não queria. Me veio um filme, a minha irmã espiritual dizia: respira, respira, e eu ouvi. E é isso que a gente tem que ouvir quando a gente é intuída. Mas às vezes o orgulho é maior, né? Capaz que eu vou me calar, né? Pra Cris, pra Sil. Vou botá-las também lá no devido lugar delas. Vou me humilhar? Deixá-la me humilhar? Não! Os exaltados serão os rebaixados, né? Então, o Hermes está dizendo que teve que dar uma saída. Vocês viram quanto ainda a gente tem que aprender? Ah, eu vejo porque às vezes eu sei que eu não tenho paciência. Eu peço muito para minha amiga, me ajuda, preciso ter paciência. E olha, aquele dia, mas eu tive que passar no atendimento, porque eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que eu ia explodir, eu pensei que eu ia gritar, eu pensei... E ali, ai, graças a Deus, assim, foi algo maravilhoso. Pois é, eu também já fui muito, mas Deus o livre, não levava desaforo para casa. Hoje eu penso assim, não, prioridade, o meu físico, eu tenho que ficar curada dessa dor, dessa doença. Não vou mais permitir que isso me atrapalhe, porque isso também atrapalha. Verdade, Rô, na hora é tão difícil a gente se conter, mas a gente aprende. Eu digo aqui para vocês, eu não sou santa, tô longe de ser santa, mas eu tô me esforçando pra caramba, que nessa existência eu quero ser uma aluna melhor. Nem que eu tenha que passar de raspão ali por média ali, né?
mas não quero voltar na outra reencarnação com esses outros problemas que eu sei que para mim ainda são difíceis, mas é todos os dias na prática. Aí diz o Márcio, instruí-vos, né? Que amai-vos, instruí-vos. Eu, tu inverteu, né? Mas amai-vos uns aos outros. Oh, que exercício difícil, Sil! Viu só, esse livro aqui, ele é muito bom, né? E eu adoro esse trabalho mediúnico, gente. Quem me acompanhou, tem lá os vídeos lá no YouTube, lá quando eu comecei aqui, que eu era bem ativa nesse trabalho na outra casa, né? Eu tinha mais acesso, por eu ter sido a diretora da casa, então eu tinha espaço livre em todos os trabalhos, né? E eu acompanhava de perto. Então nessa outra casa, não. Eu estou ali, eu tenho que seguir as regras, né? Então eu trabalho. Agora eu estou trabalhando no mediúnico. Então eu começo no fraterno, vou de manhã, trabalho na parte social. 1h15 começo a atender no fraterno, vou até umas 2h20. E dali eu saio e vou pro mediúnico, que é um trabalho que eu amo muito também. Todos os trabalhos eu amo. Aprendi a amar. Claro, a gente tem aquilo que a gente se identifica mais. Mas eu sempre penso assim, se eu chego lá na casa, né, eu estou preparada para qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Se falta um palestrante, a Rô, tu pode, lá vai a Rô. Se vai, lá vai. Esse é o trabalho que a espiritualidade espera de cada um de nós. Tem segundas e tem quarta. E tem sexta de noite. Que é lá nos fundos, lá atrás, né? E tem a mesa apométrica desobsessiva, que é só as quartas. Entendeu? Bem-vindo, Gomes. Deu para vocês entender hoje essa nossa conclusão do capítulo 4 sobre sessão e desobsessão? Vocês viram como é importante a gente às vezes coloca alguns relatos reais nossos? Ai, senti a tua falta, Gomes. Puxa, hoje nosso estudo foi tão bom. Muito bom. Faltou aí a tua presença para compartilhar aí conosco o Gomes tem bastante conhecimento na parte mediúnica também, né? Ele sempre coloca assim vários exemplos, né, dele também já vivido, que isso nos enriquece, isso nos mostra que cada um de nós tem ainda as suas dificuldades. Nós não temos que ter vergonha, né? Muitas vezes, claro, a gente tem que ter uma cautela, tem que ter um cuidado de como vai se expor na mídia, de como vai falar. Eu cuido muito isso, tanto é que eu tenho muitos vídeos, meus amados, que eu fico com pena que eu não pude colocar no YouTube, porque eu vi que eu falei coisas que eu não deveria. Né? Então hoje eu tenho, eu fui amadurecendo, fui vendo assim, eu não posso falar, né? Eu não posso colocar porque eu falei o nome, falei o local, e isso é desagradável porque tu tá expondo, né, algumas coisas. Aquilo que tu não pode mentir, mas também a gente tem que ter cuidado, né? Então, muitos vídeos eu não quis colocar, principalmente vídeos do Aconteceu na Casa Espírita. Muitas pessoas vão lá e dizem assim, ó, aquele o capítulo tal que tu não colocou lá. Porque eu vi ali que tinha coisas que eu falei muito, né, e eu não podia ter falado daquela forma. Então, isso mostra que às vezes eu vou lá ouvir os meus vídeos e isso faz eu melhorar, faz eu refletir, puxa vida, eu não deveria ter falado dessa forma, eu poderia ter falado diferente. É isso que nós temos que fazer. Se a gente pudesse se gravar todos os dias aquilo que a gente está pensando e monta uma pasta e depois lá, daqui a um ano vocês vão lá ouvir, a gente leva um susto. Até na nossa entonação, a forma que a gente estava naquele dia pensando. Às vezes a gente diz, puxa, mas aquilo não fui eu que falei, aquilo não veio de mim. Eu deveria estar muito intuída. Muitas vezes acontece comigo, eu pego um vídeo lá, ouço, nossa, que diferença, aquela ali não sou eu. Estou muito diferente, palavras que eu não tenho hábito. E eu pude ver que eu estava sendo muito bem amparada, intuída,
pelos bons amigos. Tá bem? Então eu espero, Senhor, do fundo do coração, a Rô, Rosane, né? Estudem. Pensem bem antes de falar qualquer coisa, sabe? Se harmonizem. Às vezes é preferível a gente se silenciar mesmo dentro da nossa casa, com o seu companheiro, com os seus filhos. Às vezes a gente está pé da vida de manhã, antes de ir para casa espírita, aí briga com o periquito, briga com o cachorro, briga com o marido, briga com o filho e vai para casa espírita. Mas pera um pouquinho. Aí chega lá, toda linda, maravilhosa, falando manso, mas pera um pouquinho. Dentro da sua casa, tu não consegue ser assim, por quê? Porque lá a gente tem que manter as aparências. Vocês estão entendendo a lógica? Não pode, tem que ser o inverso. Tem que sair bem de casa, começar o dia bem, para chegar lá bem maravilhosa, radiante, feliz, que aqueles bons amigos, mesmo aqueles que estão na escuridão, possam sentir a tua vibração amorosa e confiar naquilo que tu está passando para eles. E aí toca na ferida, né, Gomes? É ali que começa o nosso trabalho mediúnico, primeiro dentro da nossa casa. Não é sair falando, ai, tô vendo isso. Não é. É trabalhar o equilíbrio. Por exemplo, se eu tô irritada, tô louca para falar umas verdades hoje pro meu marido. Para um pouquinho, mas por que eu quero fazer isso? Não, vou falar umas verdades para mim, né? Porque olha só, olha quanta coisa tem de errado ainda. Ele tem os erros deles, mas eu também tenho. É buscar se conhecer mais. Trabalhar mais. Eu ia, mas a semana que vem eu tinha separado um áudio aqui, mas aí eu vou passar do horário. E nós prometemos aqui para o grupo que nós iríamos ser pontuais aqui no horário na sala. Tá bem? Então, a semana que vem nós vamos entrar no capítulo Médios e Mediunidade. No capítulo 5, tá? E aí, a semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Eu tenho um videozinho que é curto, que vai falar um pouquinho sobre isso, que eu achei divino, que eu vou passar aqui na sala para a gente poder trazer mais conhecimento, trocar ideias e nos melhorarmos. Então, eu gostaria de saber das meninas, quem vai fazer as vibrações e já a prece de encerramento? Então, tá bom. A Sil vai nos presentear com as vibrações. Não subo mais, tá, Sil? Pode encerrar. Lembrando que quinta-feira vamos estar aqui. Amanhã não vai ter sala estudo, porque o Carlos está com visitas na empresa dele e ele é responsável de levar para os lugares, então ele não vai poder estar aqui amanhã. Então amanhã não vai ter sala, tá bem? Mas quinta-feira vamos estar aqui às 16 horas com o Evangelho no Lar. Tá bom? Vamos lá. Descendo contigo, Sil. Vamos envolver a Sil nas vibrações, no amor e na paz. Olá, boa tarde a todos novamente. Depois desse estudo maravilhoso, vou passar para o momento das vibrações. Esse momento tão especial, onde vamos vibrar por todos que estão precisando, por nós mesmos, por nossos familiares. Senhor Jesus, minha amada e querida, que essas vibrações cheguem ao nosso planeta como uma luzinha piscando, em forma de amor, de paz, de carinho, envolvendo todos os hospitais, as UTIs, as maternidades, os laboratórios, envolvendo todos que estão doentes em suas casas, todos que estão com depressão, todos que estão sem condições de comprar medicamento e fazer o uso e sem dinheiro também para fazer uso da dieta, por todos que estão desempregados, pelo nosso Brasil, por todos ainda que não conhecem essa doutrina maravilhosa, por todas as crianças, em especial essas que passam fome, frio, ficam pedindo esmola nas ruas,
com todos os jovens, principalmente os jovens que andam envolvidos com a droga, com o álcool, com todas as mães, com todos os professores, por todas as casas espíritas, por nós mesmos, nossos familiares, por nossos amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde, por nossos desafetos, pelos desencarnados e por todos que precisam em geral. E sendo assim, peço humildemente para que o Espírito de Luz venha purificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossas garrafas, em nossos filtros, trazendo no laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que ao tomarmos dessa água com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse estudo maravilhoso que tivemos nessa tarde, na companhia de amigos encarnados e na companhia também dos amigos desencarnados que estiveram conosco. E sendo assim, encerramos esse momento com uma prece. Senhor, mágico é o momento em que paramos tudo e nos ligamos a Ti. Em Teu amor encontramos forças, alento, estímulo e coragem. Em Teu amor envolvemos e nos deixamos envolver, porque Ele é grandioso e a todos cobre. Que possamos nessa tarde, como Tuas humildes servas, para essa que tivemos, nos dá o coração, certeza de que somos Teus instrumentos, humildes, mas instrumentos de amor. Seja a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigada, Rô, mais uma vez pelo estudo maravilhoso. Obrigada.